Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos aqui ao Godic Talks Empresarial e hoje eu tenho o enorme prazer de receber o Luiz André Azevedo, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele é sócio de Eiziric Advogados e ele é um grande amigo meu. Nós somos colegas do IDSA há uma década e meia, há 2 anos só, né? Vamos entregar o tempo, né? Mas, nós somos amigos há bastante tempo, a gente tem colóquios informais lá no IDSA, a gente discute assuntos espinhosos voltados para o direito societário. E eu convidei o André hoje para a gente debater o direito societário relacionado a algumas questões tecnológicas, avanços tecnológicos. André, muito bem-vindo. Legal, Marcelo, um prazer enorme estar aqui. A gente tem tantos vínculos de IDSA, vínculos de discussão, debate acadêmico, atuação profissional e de amizade. Então, prazer enorme estar com você aqui para discutir o que eu imagino sejam temas de fronteira de governança, olhando para a conjuntura atual e tentando traçar um caminho para o futuro. O que é sempre difícil de fazer, mas se a gente não tentar, a gente também não consegue porque não tentou, né? Então, é importante esse debate porque a gente precisa entender, o mundo está passando por mudanças muito rápidas, né? Mudanças substanciais, né? A gente até antes de começar a gravar estava dizendo, poxa, a gente pegou a época que se vivia sem celular, né? A geração de hoje já não sabe o que é viver sem celular, né? Então, como que isso influencia o comportamento das pessoas, o comportamento do consumidor, o comportamento do investidor? Por exemplo, a CVM está debatendo agora, né, os tal dos finfluencers, né? Aqueles influenciadores digitais voltados para finanças, quer dizer, é tudo diferente hoje em dia, né? Então, isso precisa ser debatido porque isso vai ser... esse debate de hoje é o que vai influenciar a lei e a regulamentação que vai vir tanto do viés societário quanto do viés de investimento mesmo voltado para o mercado de capitais, né? Bom, a gente logicamente consegue traçar um paralelo entre o poder de controle societário, o poder de controle interno também de uma empresa, né? E o ambiente político institucional, né? Eu queria que você falasse de maneira ampla, né? O seu feeling em relação a isso e como isso dialoga com a questão tecnológica, né? Muito bem, talvez sejam assim os 2 grandes eixos da nossa conversa hoje. A ideia realmente é debater e levantar questões, não necessariamente apresentar respostas. Acho que existe, em primeiro lugar, Marcelo, uma certa dificuldade em questionar paradigmas em matéria de governança em que a gente se sente um pouco preso a algumas visões tradicionais. A primeira delas, para a gente poder explorar esse primeiro ponto, é a seguinte, quer dizer, se imagina que direito societário possa ser enxergado, governança corporativa possa ser enxergado de modo estanque, ou seja, isso aqui é algo que com certeza impacta a eficiência no modo de conduzir os negócios, isso aqui é algo que impacta emprego e renda, isso é algo que impacta e que contribui ou não para um maior desenvolvimento da sociedade, mas sempre visto numa visão estanque. Uhum. E acho que seu primeiro ponto me faz refletir e nos permite conversar sobre essa correlação, e aí eu digo correlação com cuidado grande, mas... porque não há, talvez, aqui ainda estudos que apresentem uma relação forte de causa-ação, mas uma correlação entre sistemas de direito societário em que há uma concentração de poder, seja na esfera do acionista controlador, isso é muito da realidade brasileira. Pois é. Realidade, talvez, da Europa continental, fora Reino Unido. Não sei se Reino Unido é Europa ou não. Isso é uma grande discussão, né? É verdade. Eles não são, não se consideram. O inglês fala... Então, o inglês, ele já antes de participar da União Europeia, eles falavam, olha, eu vou tirar férias, para onde você vai? Eu vou para a Europa. O inglês fala isso, então é uma mentalidade mesmo deles. Exatamente. Então, essa ideia de que qual é a tal correlação... que ainda não é causação, mas existe uma aproximação muito forte entre sistemas de concentração de poder na esfera do acionista e sistemas políticos institucionais, onde se inserem essas organizações empresariais, de concentração de poder também. Do outro lado, olhando a experiência anglo-saxã, empresas, organizações em que há uma concentração de poder na esfera ainda do administrador. Esse é o exemplo norte-americano, exemplo americano, exemplo inglês. E se haveria ou não nesses ambientes onde se inserem essas empresas essa mesma correlação forte? Talvez não. Ou seja, nos parece que a mais-valia extraída pelo acionista controlador num ambiente como o nosso é utilizada por esse controlador para manter a estrutura engessada de poder na própria organização da sociedade civil. Talvez em sistemas mais management-oriented, como o americano e o inglês, essa captura de valor pelo gestor, pelo chairman, pelo CEO, ela ainda não possa ter como reflexo, pelo menos não imediato, uma concentração de renda e riqueza na sociedade. Óbvio que a gente enxerga, e eu me lembro daquele texto importante do Piketty, a gente enxerga um aumento nos níveis de concentração de renda nos Estados Unidos, mas talvez não de maneira tão dramática quanto aqui em outros países. Ou seja, será que existe essa correlação? Será que é possível dizer que em sistemas de direito societário, onde se tolera
um exercício mais firme do poder de controle, uma captura mais desenfreada dos chamados benefícios privados do controle, a gente vai também enxergar situações análogas ocorrendo na vida em sociedade, ou seja, uma concentração maior de poderes na esfera política, uma desigualdade maior na vida em sociedade. Será que existe essa correlação? Esse é um tema que tem me interessado bastante. Você tem alguma conclusão preliminar ou é uma coisa que aflige você enquanto um professor de direito societário, mas você não chegou a alguma conclusão? Não? Cheguei. É mais importante do que a estrutura de propriedade acionária, e veja, essa não é uma conclusão só minha. Nós temos uma linha forte de pesquisa nesse sentido lá na Direito TV, mas são diversos outros autores que já produzem conhecimento nesse sentido. Então, não é necessariamente a estrutura de propriedade acionária que vai nos indicar se naquela companhia, se naquela organização empresarial, vai haver uma possibilidade de maior captura de valor por um determinado agente ou por outro. Quer dizer, não é a estrutura de propriedade acionária que nos leva a essa conclusão. Mais do que isso, é a forma de exercício do poder. Então, estruturas de controle concentrado como a nossa, em que as empresas geralmente têm um acionista controlador, que tem um dono, como é que se exerce esse poder? Geralmente se exerce sem grandes freios e contrapesos. Ou seja, o controlador teria, em tese, no Brasil, por uma série de razões jurídicas e não jurídicas, uma capacidade de capturar valor. Uma capacidade maior de capturar valor. Ou seja, um sistema de controle concentrado ineficiente. Talvez nessas circunstâncias em que o controle é concentrado, exercitado de modo ineficiente, ou seja, em que o controlador consegue capturar valor sem necessariamente pagar o preço por isso, a gente vai ver reflexos negativos na condução do processo político, na, por exemplo, utilização de instrumentos de lobby subreptícios, na dificuldade que se tem para promover reformas que eliminem privilégios dessa classe de acionistas controladores. Ou seja, o uso ineficiente, do ponto de vista, inclusive econômico, de gestão da organização empresarial, tende a nos indicar um aproveitamento desses excedentes para um mau uso também na esfera política. Em sistemas de controle concentrado mais eficiente, eu diria, por exemplo, o sistema alemão tradicionalmente mencionado, em que as sociedades têm controlador, mas o controlador está mais sujeito a freios e contrapesos, em que existe um enforcement mais claro, uma aplicabilidade melhor das normas de direito societário, você não veria esses efeitos nefastos. Então, não é ter ou não ter controlador, é como o controlador se porta na esfera da companhia. Que incentivos ele tem para bem gerir, para bem conduzir os negócios, e que sanções aplicam-se ao controlador impedindo-o de usar essa mais-valia, essa captura de valor, para manipular o processo político. Eu não sei se eu me fiz claro, Marcelo. Não, interessante. Então, existem aí, talvez, dois sistemas que eu não vou dizer que são extremos, opostos extremos, mas eles meio que se contrapõem, né? De um lado, a gente tem um sistema mais concentrado, que é o alemão, né? Em que grandes famílias ainda detêm controle de companhias de maneira geral. E nos Estados Unidos existe um regime mais pulverizado em que uma parcela maior da população acaba investindo via mercado de capitais ou fazendo sua poupança, formando sua poupança via mercado de capitais, né? Será que esses sistemas eles são opostos mesmos? Eles se chocam ou eles se completam? Quer dizer, será que existe uma evolução mais para um lado, para o outro? Como que você vê isso? Se você pudesse fazer uma previsão, e logicamente a previsão isso é um debate, tá? Você não tem que ter uma resposta certa, porque ninguém tem resposta certa para isso. Mas qual que é a sua visão pessoal a respeito disso? Excelente pergunta, Marcelo, porque tradicionalmente se contrapõe o modelo de controle concentrado eficiente da grande empresa europeia ao modelo de capital pulverizado da grande empresa norte-americana e britânica, né? O que a gente tem visto é uma convergência para padrões mais uniformes de propriedade acionária, e aqui não se quer simplificar uma discussão que é muito mais complexa e também não se quer deixar de considerar os fatores históricos, políticos, institucionais que levaram a essas formas prevalentes aqui e ali. Mas, do ponto de vista mais pragmático, se enxerga uma convergência para um modelo, vamos dizer assim, um modelo que começa a se disseminar no mundo, que é um modelo de propriedade atomizada, não mais tão pulverizada, mas sob titularidade dos suspeitos de sempre. Ou seja, um mesmo grupo de acionistas, invariavelmente hedge funds, que controlam posições relevantes em companhias on both sides of the pond, tanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido, quanto na Europa. Isso é algo importante de ser analisado e estudado. Quer dizer, seria isso um sinal salutar de que hoje há mais diversidade de estruturas de propriedade acionária, ou seja, tanto a empresa europeia quanto a empresa norte-americana hoje
se conformam de formas diferentes ou seria sinal de uma concentração de poder indevida na mão desses poucos players? Acho que esse é um debate importante e talvez a partir dele a gente possa extrair um segundo ponto de discussão, que é qual dessas estruturas, se é a estrutura, vamos dizer assim, exemplar da grande empresa europeia, que de certa maneira nós espelhamos aqui, né, de controle concentrado, ou se é a estrutura tradicional. E que se espelha na lei também, né? É bem curioso, quer dizer, tem a estrutura do mundo negocial e tem a estrutura do mundo jurídico, que elas são parecidas sobre esse aspecto. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí talvez um ponto de aderência maior do direito societário à realidade, nós vamos ver que em vários aspectos o direito societário vem perdendo essa aderência. Estruturas que surgem a partir do que se chama da law in action e não da law in books, né? Mas o que eu queria explorar como segundo ponto, a partir desse insight sobre estrutura de propriedade acionária, a gente falava de que maneira o bom poder de controle pode ser utilizado em prol da sociedade como um todo, de que maneira o mau uso do poder de controle pelo manager ou pelo acionista pode gerar problemas na vida em sociedade civil, mas o meu ponto aqui seria dizer qual dessas estruturas, a estrutura exemplar europeia, a estrutura exemplar norte-americana ou a nova estrutura de propriedade atomizada na mão desses investidores institucionais, qual dela teria melhores condições de encorajar a inovação, Marcelo? Porque eu acho que se a ideia é conversar sobre conjuntura atual e tentar conversar sobre o futuro, a gente precisa entender qual dessas estruturas é uma estrutura que conduz a um desenvolvimento e a uma melhor apropriação de inovação tecnológica. Sem esse diálogo constante, essa troca, não haveria o avanço do próprio capitalismo, né? Então, se, por exemplo, você pega o Fernand Braudel, que tem lá aqueles 3 volumes da história da civilização e tal, ele deixa bastante claro que fala assim, a Revolução Industrial é algo que eclodiu num certo ponto, mas havia uma preparação de 300 anos, quer dizer, uma evolução da própria civilização da população inglesa, que antes não se preocupava muito em fazer negócio, ela era relativamente até atrasada sobre esse aspecto, mas ela foi, entre aspas, se apropriando de institutos, de comportamentos, etc., que vieram de outras regiões da Europa, e aquilo encontrou o local perfeito para se aperfeiçoar. Né? Do mesmo jeito que o avanço, sob o ponto de vista político, acabou acontecendo na França, na Revolução Francesa, meio que ao mesmo tempo da Revolução Industrial. Né? Então, realmente, precisa de um processo evolutivo e saber se o que acontece hoje não vai criar um empecilho maior. Né? Agora, você pode dizer que, então, isso talvez leve a uma nova formulação e que isso pode, por exemplo, mudar a própria condição da empresa, o que a empresa deve fazer, qual é a sua função, como que a sociedade vê isso? Com certeza, Marcelo. Acho que o momento em que nós estamos é um momento de reflexão não só sobre os produtos e serviços disponibilizados pela organização empresarial, que mudam na sua oferta. Os produtos são oferecem cada vez mais aos clientes conectividade, algo que era raro no passado. Os clientes esperam, ao adquirir ou ao acessar determinados serviços, um nível de atendimento muito melhor, uma qualidade de atendimento melhor, diferente de como se prestava serviço no passado. Então, não só olhar como o ambiente atual de inovação tecnológica, de maior integração entre estados-nação, entre mercados, esta globalização que ainda persiste, não só como ela impacta o que a empresa entrega para os seus consumidores, mas a forma de estruturação da empresa. Né? Se há um novo paradigma na estruturação do negócio, e aí para nós, se a nossa discussão é jurídica, se há um novo regramento, se há uma nova governança corporativa, de verdade. Né? E se a gente pode ainda se valer ou não das estratégias, das iniciativas de governança que foram desenvolvidas no século passado, especialmente ali nos anos 90, diante dos escândalos corporativos. A gente sabe o Cadbury Report, quer dizer, o Reino Unido buscando disciplinar uma melhor condução da atividade empresarial. Esse paradigma ainda é útil para nós podermos estruturar a organização empresarial? E sempre levando em consideração que talvez tenha um anseio social maior para que as coisas sejam feitas de maneiras mais transparentes, mais adequadas para a população como um todo, mas sem parar a evolução da atividade negocial, né? Quer dizer, precisamos gerar lucro, né? Talvez anseio seja uma palavra-chave, Marcelo, uma expectativa, um anseio, um desejo, não só de maior engajamento na arena política, e aí isso nos leva para uma discussão muito interessante. As pessoas criticam a polarização política do mundo atual, que eu enxergo muito mais, uma visão pessoal minha, como um engajamento das pessoas no debate político, do que propriamente algo que deva ser coibido. Né? É melhor polarização e polêmica e debate do que aquela apatia que se vislumbrava, por exemplo, na sua e na minha geração.
Isso é um. E isso é fruto da tecnologia também, porque o acesso à informação é muito mais facilitado hoje. Logicamente, a informação boa e a ruim também, temos que tomar cuidado, né? Sem dúvida. O custo da informação diminui, o acesso aumenta, e com o acesso surge o anseio, a expectativa de ter mais acesso. Mais acesso. Né? A conveniência da tecnologia nos torna acostumados a querer mais conveniência. Uhum. Então, esse anseio que é da arena política também é um anseio não só do cidadão engajado na democracia, mas do cidadão consumidor, do cidadão cliente das empresas. E aí isso vai impulsioná-las ou não, ou deveria impulsioná-las a uma nova forma de enxergar a relação produto-cliente, empresa-produto e por aí vai. Você conhece aquele paper, né? Eu sei que a gente já discutiu o paper do meu orientador de doutorado lá na Holanda, do Joseph McCary, né? Que é inclusive um paper que teve muitos downloads, já está quase 35 mil downloads. E ele fala que o título dele é um título curioso, porque ele fala Goodbye Corporate Governance, Hello Platform Governance, uma coisa assim, né? E ele está dizendo, olha, a governança tradicional, ela não é mais o que era, mas por outro lado, né, o avanço tecnológico leva a uma necessidade da empresa se posicionar de uma maneira diferente, porque ela não vai simplesmente seguir regras de governança, mas ela vai seguir regras de plataformas que têm as suas políticas próprias específicas que vão muito além da governança interna das empresas, porque ela vai ser talvez um intermediário entre o consumidor final, né, e o prestador de serviço, mesmo que seja um intermediário não tão claro assim, né. Isso faz parte do avanço tecnológico, né? Quer dizer, queria que você comentasse um pouco isso, como que essas novas tecnologias, o surgimento de plataformas, vem forçando a própria governança a se tornar mais parruda, né? Excelente ponto, Marcelo. Inclusive me faz conversar e debater contigo sobre uma também das linhas mais intensas de pesquisa lá na escola, na Direito de São Paulo. Nós temos com certeza analisado o artigo do Fenech e do McCary e do Vermeulen, que é um artigo de fevereiro de 2019. Uhum. Goodbye Corporate Governance, Hello Platform Governance, e num sentido de tentar entender. E veja que é um artigo pré-pandemia, o que é interessante. Pré-pandemia. Parece que eles estavam sentindo que alguma coisa aconteceria ali. Né? E a ideia é dizer assim, puxa, se o anseio do cliente, do consumidor é por engajamento, por o que eles chamam de meaningful content. Uhum. Então, eu quero não apenas me engajar de uma maneira prática com aquela empresa que me fornece um produto ou serviço, mas eu quero dela receber uma comunicação aberta, eu quero a partir dela ter acesso a conteúdos que me interessam e que me fazem integrar uma espécie de um ecossistema. Uhum. Então, essa nossa maneira de lidar com as coisas também é uma nova maneira de nós atuarmos como consumidores na arena empresarial. Isso tem forçado as empresas a se reposicionarem. Dentro daquela premissa, que é muito bem colocada pelos autores do artigo, de dizer assim, olha, ou você se torna uma plataforma ou você vai ser engolido por uma plataforma. E olhando para as mais diversas, quando se fala em plataforma, para que fique claro para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, quer dizer, a ideia é olhar para empresas que tenham como eixos primordiais de atuação um objetivo de facilitar transações, então de aproximar pessoas interessadas em realizar negócios, e aí elas têm uma função tradicional de intermediárias, num mundo em que se fala tanto de desintermediação financeira. A financeira, mas as plataformas criam intermediação, que é algo interessante, e hoje todo mundo quer ser o owner, quer ser o proprietário da plataforma, muito mais do que aquele que comercializa produtos ou serviços na plataforma. Acho que esse é um primeiro aspecto que é muito bem traçado pelos autores do texto. E uma segunda característica seriam empresas, organizações que têm uma função muito intimamente ligada à inovação. Elas são não só antenas captadoras de inovação, elas têm que perceber, estar alertas a novidades e logo implementar essas novidades no relacionamento com seus clientes, para tornar a vida desses clientes ainda mais fácil, mas elas também são geradoras de inovação. Então, facilitam transações, geram inovação. E isso sai um pouco daquela visão tradicional da empresa coasiana, né? The nature of the firm. Exato, que a empresa era uma estrutura vertical, piramidal. E isso nos faz repensar um pouco o shareholder primacy também. Ou seja, essa ideia de que a organização empresarial ela serve como instrumento de satisfação de expectativas, óbvio, que não podem ser de curto prazo, mas de expectativas do acionista de obtenção de lucro ao longo do tempo.
É óbvio que as empresas vão continuar sendo isso, elas são empresas, né? Elas não são nada além disso. Mas o relacionamento dela que se dá diretamente com o consumidor acaba mudando, porque a substituição, por exemplo, uma empresa antigamente podia fazer a mesma coisa por 50 anos. Hoje vai ser raro uma empresa que consiga fazer a mesma coisa por 50 anos. E se ela tentar fazer algo que ela ou não inove, ou não entregue o produto que ela está dizendo que ela vai entregar, ela vai desaparecer muito rapidamente, porque a substituição é muito acelerada, né? E antigamente a empresa ditava a moda. Hoje a empresa tem que estar atenta ao que é a moda, que é ditada nas plataformas sociais, nas redes sociais, que não deixam de ser plataformas. Sim, são em que plataformas. há o objetivo de monetização, captura de dados, a gente sabe, análise, big data. A empresa precisa capturar o que está acontecendo. E para capturar, ela tem que ter primeiro uma comunicação aberta com o seu cliente e estar disposta a ouvir seu cliente. E antigamente as empresas vinham naquela visão de que elas sabiam o que era bom e elas ofereciam algo que o cliente não sabia que era importante para a vida dele. Hoje é o contrário. Então... o foco não é mais no produto, o foco é na necessidade do cliente, né? Médio. Médio. O foco é na necessidade do cliente, mas da necessidade para o cliente construir um produto adequado. Ah, não, claro. As empresas não focam mais no produto. As empresas da velha economia já deixaram de focar no produto há muito tempo. Elas focam no quê? No marketing. Né? Nas campanhas e etc. E isso me lembra uma fala do Steve Jobs, que está, inclusive, bem transcrita no paper do McCarry e dos demais autores, em que ele dizia assim, eu saí da Apple daquela primeira vez lá atrás porque a turma de produto não tinha mais voz. Quem decidia quais as linhas de atuação da empresa era a turma de marketing. Quer dizer, criando necessidades, quando hoje a gente sabe que o cliente por si só tem as suas próprias necessidades. É óbvio que a empresa influencia os desejos de consumo, mas de forma muito mais... E aí algo que até, não diria perigoso, mas algo que deve ser observado, de forma mais subliminar. Então, hoje eu influencio comportamentos porque eu crio conteúdo significativo na minha plataforma que faz com que o cliente tome decisões de investimento ou decisões de aquisição de produtos. Não é mais aquele marketing tradicional. Não. O marketing tradicional não pega. Não pega. É um negócio tão curioso, só para colocar a magnitude disso, 40% dos milionários que surgiram no Brasil nos últimos 5 anos, todos vêm, né, 40% vêm do mundo digital. Então, talvez a pessoa que consiga perceber isso, ela vai encontrar uma porta de acesso ao mercado empresarial que ela não teria de outra maneira. Eu tenho assistido bastante palestras sobre isso. Pessoas que falam, olha, eu realmente tinha problemas financeiros, problemas familiares. A partir do momento que eu me organizei dentro do mundo de plataformas, etc., a minha vida mudou, né? No sentido, claro, do empoderamento. Isso. Que é um empoderamento interessado. Porque a plataforma é uma plataforma ainda de venda de produtos ou serviços. Né? Não é um empoderamento altruísta. Mas esse empoderamento da empresa, da plataforma, ao usuário da plataforma, ele é cheio de significado. Porque as pessoas hoje vão carregar esses significados nas suas escolhas, não só de aquisição de produtos ou serviços, mas nas suas escolhas pessoais, político-religiosas. Então, de um lado, a gente olha aqui para o intestino das organizações empresariais, tentando entender se a velha governança oferece caminho para fomentar negócios e fomentar a inovação. Acho que não. Mas, de um outro lado também, Marcelo, sobre aquela visão do item inicial, ou seja, externalidades da organização empresarial na vida em sociedade, paralelos entre governança e política das entidades democráticas. A gente tem que olhar com atenção porque... Ao agir dessa maneira, as empresas estão capturando uma parcela muito maior do discurso público também. As expectativas, os anseios, os sonhos das pessoas hoje se manifestam por meio de posts em plataformas que monetizam informação. Algo que era absolutamente impensável 15 anos atrás, né? Pois é. Então, de um lado a velha empresa olha para a nova empresa e quer se reestruturar para poder competir com a nova plataforma. Mas, do outro lado... Os estados democráticos, o regulador, o produtor de norma de direito societário ou do que for, olha para essa nova realidade com uma certa perplexidade, porque as empresas hoje ocupam uma dimensão muito maior na vida das pessoas. E um discurso hoje muito mais poderoso, porque esse discurso de comunicação aberta, esse discurso de engajamento, é um discurso que tem aderência muito maior. Então, as pessoas têm também perdido um pouco do ceticismo que elas tinham com as empresas. Hoje, a pessoa, o homem, a mulher, eles vão tatuar no braço a marca da empresa.
A gente vê essas discussões que vão muito além do direito, por exemplo, esse mundo do chamado FOMO. Fear of Missing Out. Né? Esse mundo das collabs, né? Em que toda marca que se preze hoje tem que tentar, vamos dizer assim, estabelecer uma entrada transversal em que ela deixa de ser um significador de consumo e ela vira um significador cultural. A arte hoje ela é uma arte que se produz numa percepção econômica e monetária da arte. Acho que desde o Andy Warhol, que monetizou a arte pela primeira vez, hoje não se vê produção artística se não for uma collab com a empresa A, B ou C do conglomerado LVMH, né? Não estou fulanizando ninguém. De um conglomerado de luxo que vai dar apoio para a arte. Então, é a arte por meio da collab, que é a arte engajada para vender produto. Quando a arte, na essência, era uma reação ao produto. Era uma reação ao produto, exatamente. Era um grito de liberdade, enfim. Então, acho que o outro lado, o reverso da moeda, não só é um mundo de mais prazer no consumo, o que é algo sempre utópico, mas, enfim, as pessoas anseiam por isso, usando a sua palavra, mas também é um mundo de atenção, porque a arena de debates hoje é a arena travada nas plataformas. Veja a discussão hoje que se trava no Brasil, mas lá fora há bastante tempo, sobre qual é o papel do X. Não do X, que é irmão do Y e do Z, do antigo Twitter, né? Antigo Twitter, exatamente. Então, até onde vai essa busca pelo espaço para a liberdade de opinião, e onde a liberdade de opinião passa a colidir com o discurso de ódio. E qual é o real interesse daquela plataforma em fomentar a liberdade de expressão? Como ela monetiza a liberdade de expressão? Isso eu quero saber. Então, a gente está num momento, como todo momento na evolução humana, você bem notou isso, são sempre consequências de processos e sempre fluxos em constante mutação. Mas acho que, de fato, nós temos um paradigma novo, Marcelo. Não sei como é que você enxerga isso. A gente está num momento de inflexão. É difícil prever o futuro, né? A gente sabe que essas plataformas vieram para ficar, pro bem ou pro mal. Então, por exemplo, coisas que aconteciam antes, que eu honestamente não sei porque eu não tenho visto notícias sobre isso, mas você lembra do tal era desafio da baleia, né? Que as crianças, algumas crianças acabavam se suicidando no final. Sim. Então, assim, isso certamente é algo que precisa ser barrado, né? Porque isso leva à morte de crianças, porque elas entram num desafio, são chantageadas, etc. E não deixa de ser um discurso, mas é um discurso que esse certamente é bastante pernicioso, né? Agora, por outro lado, quando a gente democratiza o acesso à informação, a gente também cria empresas que acabam se tornando mais éticas, porque se elas não forem, elas não vão durar muito nesse mundo digital. Elas é o fogo de palha, elas surgem e queimam e vão embora, né? E isso acaba também gerando, de um lado, vai sempre ter gente ruim, tá? Mas eu acho que tem surgido muita gente boa e o acesso à informação tem levado a isso, que antes era muito difícil, né? Pois é. Se o consumidor, se o cliente está mais próximo da empresa, a empresa tem que estar mais próxima do consumidor e ela tem que se comunicar de forma mais franca e honesta com esse consumidor, portanto, de forma mais transparente. É isso aí. Então, isso deveria encorajar comportamentos mais éticos. Isso é um dado positivo. Do outro lado, a partir do momento em que eu abrir a porta da minha casa a tudo que vem de fora, sem nenhum filtro para o que entra, eu estou expondo minha família a algum perigo também. Sim. E aí vem um paradoxo interessante, né? Quer dizer assim, se a ideia é encorajar a inovação, e se eu percebo que a estrutura hierárquica tradicional da empresa pode não ser o melhor impulsionador de inovação, porque é uma estrutura preocupada em compliance, preocupada em prestação de contas para acionista, preocupada com a saúde dos balanços da companhia, com a distribuição de resultado, com a maximizador do valor do papel na bolsa. Então, se eu percebo isso, qual é a alternativa? É engajar outros stakeholders? Eu devo, então, dar ao trabalhador uma voz maior do que ele tinha? Eu devo dar ao cliente uma voz maior? O que eu, vamos dizer assim, perco em matéria de... Na verdade, o que eu até diria, o que eu ganho em matéria de inovação, eu perco em matéria de objetividade. Ou seja, claro, o que era algo objetivo, o que era algo controlável, hoje se torna algo fluido. Tá bom, eu vou engajar o consumidor, mas o consumidor está de fato interessado na saúde financeira da plataforma? Ele é o bom guardião da governança? Ou o consumidor está interessado numa troca que lhe seja vantajosa, está interessado em consumir conteúdo com significado, mas depois ele vai embora. Então, me parece também que existe um movimento de crítica à velha governança, o que eu chamo de velha governança,
mas que pode nos levar a uma situação de jogar fora água suja com o bebê dentro. Isso pode acontecer, tem um risco, sim. Não é? Porque, bem ou mal, o acionista é um guardião da organização empresarial, porque ele é o residual claimant, ele vai receber o resultado ao final do período. E se eu agora entendo que o principal personagem é o cliente, até onde o cliente está interessado no futuro da organização? Quer dizer, até onde o cliente, o consumidor, que sinaliza consumo ético e responsável, de fato consome de modo ético e responsável. Acho que são poucas as circunstâncias em que isso acontece. A gente quer sinalizar a responsabilidade social, mas ninguém pratica. Concordo. É um momento de mudanças drásticas, um momento de inflexão mesmo. E a gente vai ter muita evolução nos próximos 10 anos aí, né? É um momento interessante, porque uma coisa que você gosta de fazer, eu gosto, abre espaço para pesquisa, para a gente tentar entender o que acontece com a população em geral, com as empresas em geral. Então é um momento bastante interessante aí, que eu acho que a gente vai ter talvez respostas no longo prazo, mas a gente vai ter muita busca no curto prazo, né? Sem dúvida. E aí, nesse momento, é tentar entender que papel vão ter as organizações empresariais brasileiras, que papel vão ter os centros de pesquisa brasileiros, na medida em que o discurso de inovação ainda é um discurso em que o Brasil está na periferia. O discurso de produtividade, de ganho de produtividade, ainda é um discurso distante da nossa realidade. Não obstante o brasileiro ser bastante criativo, porque as nossas adversidades são tão grandes, o brasileiro tem que sobreviver, então ele é criativo. Mas eu acho que talvez a estrutura empresarial que existe hoje ela é tão atravancada ainda, né, que isso gere o lado da dificuldade de poder empreender naturalmente, né? Pois o empreendedorismo brasileiro, que é tantas vezes celebrado, ele é um empreendedorismo de necessidade. De necessidade. Não de oportunidade. É isso aí. Né? Porque a pessoa perde o emprego, precisa se reinventar. Agora, como é que eu encorajo inovação? Porque inovação é fundamental, inclusive, para uma reinserção das pessoas no mercado de trabalho, que vai ter de acontecer por conta das transformações trazidas pela inteligência artificial. Pois é. Como é que no nosso ambiente de concentração de poder, de desigualdade social, de alto risco para empreender, de exacerbada burocracia, de alto custo do Estado, como é que eu vou, primeiro, criar uma boa governança, se a nossa visão é essa ainda de direito societário? Como é que eu vou criar uma boa governança para as empresas aqui sem burocratizá-las? Número 2, como é que eu vou engajar os micro e pequenos, que eu sei que esse é um tema que te interessa muito. Nessa atividade inovadora, se o problema está muito mais... Se o problema é muito mais grave do que esse. Eu acho que esse é um desafio importante para nós no Brasil, que não é o mesmo desafio dos europeus ou dos norte-americanos, enfim, dos asiáticos, né? A gente tem os desafios próprios do nosso país. A gente, historicamente, tem empresas menos inovadoras e mais que buscam a sobrevivência mesmo aqui no Brasil, né? Não que não tenhamos empresas inovadoras, nós temos, mas se a gente comparar com o que vem da Europa e dos Estados Unidos... Né? Então... Será que elas são menos talvez a inovação da empresa brasileira seja menos alicerçada em inovação tecnológica ou em soluções tecnológicas? Porque o acesso à tecnologia ainda é caro. A inovação no Brasil ela se dá de outras maneiras. Talvez no discurso. Não, concordo. Né? A maneira, assim, encontrar o caminho para sobreviver. Né? Isso a gente é muito mais criativo do que o europeu. A gente sabe lidar muito mais com a diversidade do que o americano e o europeu. Eu ouso dizer que você vai encontrar mais... Óbvio que você vai encontrar mais inovação. Esse é um tema que você conhece bastante. É um tema que também a gente trabalha lá na escola. No mundo das startups, é óbvio. Mas se eu fosse comparar a velha empresa brasileira e o microempreendedor, o youtuber, influencer brasileiro, eu diria que no micro eu encontro mais inovação. Eu encontro uma abertura maior... Eu encontro estruturas mais horizontais. Olha, quando ele depende de uma quantidade menor de capital, o brasileiro acaba se dando melhor, porque ele consegue fazer mais com menos. A gente está muito acostumado a fazer isso. Entendeu? Isso é meio que natural ao nosso instinto de sobrevivência, né? A diversidade leva a isso mesmo. Né? E aí eu, de repente, sufoco aquele empreendedor que inovou, porque quando as necessidades de capital aumentam, ele vai ter que se adequar a uma estrutura burocrática pesada, um Estado oneroso, a uma estrutura, inclusive, de governança e jurídica muitas vezes ineficiente. Aí eu sufoco a inovação e ela não adquire a escala que ela deveria ter para impactar a vida das pessoas. Não obstante, a gente ter passado por algumas reformas legislativas importantes. Aí, marco legal das startups, inclusive com participação lá do Rodrigo Castro, do Valfrido Vardi, que escreveram um projeto de lei da Sociedade Anônima Simplificada que acabou sendo inserido no marco legal das startups, né? A gente teve aí alguns avanços legislativos importantes, mas eu acho que a gente tem um bom trabalho a ser feito, né? Com certeza. Aproveitando esse gancho, eu sei que a gente já deve encaminhar aqui para o nosso encerramento, não queremos amolar os nossos ouvintes, né? A ideia é que a conversa seja uma conversa de impacto.
Mas essa agenda de simplificação, muito bem puxada pelos nossos amigos e colegas do IDSA, o Valfrido e o Rodrigo, hoje é uma agenda trabalhada, por exemplo, pela CVM, quando vai discutir 2 temas que são chave em regulação de mercados de capitais, que são fomento a mercados de acesso, numa iniciativa importante com a B3, como eu crio mercado de acesso. Acho que saiu ontem uma notícia de que a B3 estava criando uma plataforma de crowdfunding, para se criar para o crowdfunding brasileiro não só uma reforma regulatória que me parece necessária, mas um mercado secundário. E do outro lado, a CVM buscando olhar, isso é pauta pública, agenda regulatória de 2024 para a CVM, disponível no site, uma regulação que faça sentido para os influenciadores digitais. Você vê esse número enorme de CPFs que voltaram à Bolsa Brasileira nos últimos anos, a maior parte dessas pessoas são jovens, e a maior parte delas que tomaram decisões de investimento a partir de canais de conselhos de investimento do YouTube. Os finfluencers, né? Finfluencers, quer dizer, isso é um pouco desse outro lado, né? Quer dizer, como o Brasil concilia esses mundos da inovação, do improviso, do jeitinho, no sentido positivo, mas de um outro lado, como é que a gente torna isso algo de impacto, né? Como a gente escalona isso, como a gente torna isso algo que mude a realidade para valer das pessoas no país, Marcelo. André, temos muito trabalho a ser feito aí, né? O que é bom. Com certeza. O que é bom, né? Porque o desafio é sempre muito positivo na nossa vida. Sem desafio, a vida fica sem graça, né? Pois é, e desafio é receita do café da manhã de todo brasileiro, né? É isso aí. Muito bom. Luiz André, muito obrigado por ter gravado esse episódio aqui comigo, tá? Foi um grande prazer discutir questões menos concretas e mais de tentar entender o que vai acontecer no mundo daqui para frente. Você dispor do seu tempo aqui, tá? E certamente a gente vai ter outros debates aí, porque as coisas vão evoluir rapidamente na nossa legislação, na nossa regulamentação, CVM, DREI, leis que estão no forno aí para mudar questões societárias, o regime tributário vai mudar muito nos próximos anos, então a gente vai ter muito debate a ser feito aí, né? Com certeza, e se pudesse deixar um comentário final, Marcelo, e bom, antes de tudo meu agradecimento, um prazer enorme estar aqui, e que nós possamos dar prosseguimento a esses debates, mas talvez a mensagem final seja uma mensagem de engajamento, né? Porque nós que estamos aqui analisando temas de direito societário, temas de direito comercial, temas do que se chama de governança corporativa, sem essa visão antenada do que é a realidade brasileira, do que são os instrumentos que dão contorno a esse marco institucional de controle concentrado e ineficiente, com captura de valor pelo controlador, sem uma percepção antenada do que acontece lá fora e uma tradução adequada do que acontece lá fora para a nossa realidade, a gente não vai mudar o estado de coisas no Brasil. Concordo. Então, acho que esse engajamento, ele às vezes falta um pouco nessa nossa área, e é um engajamento que se dá na prática profissional, na atividade docente, no debate acadêmico. Então, que essa fala final, que esse momento final possa ser um momento de chamada à ação. Perfeito. Eu acho que as pessoas nós todos temos que nos engajar nas pautas difíceis. Até que valem a pena. Até do próprio regulador, por exemplo, o pessoal que está na CVM hoje, está modernizando toda a regulamentação, o João Pedro, o Otto, a Marina, né? O pessoal que está lá, eles estão fazendo um trabalho que é excepcional. E eu acho que isso também vai contribuir muito, pelo menos, ao acesso ao dinheiro para os empreendedores aí, né? Pois é, falta de comunicação a CVM não tem. Não. Falta de abertura não é o problema da CVM. O que falta para a CVM são recursos. É o dinheiro. É o orçamento. É isso aí. Mas a atividade da CVM é um exemplo dessa capacidade brasileira. Fazer pouco, ou com pouco fazer muito, né? Exatamente. A gente volta para esses desafios de sempre. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Luiz. Olha, nos falaremos em breve aí nos próximos episódios. Um grande abraço. Abraço. Obrigado, pessoal. Até a Valeu. próxima.